que acaba de falar, né? E peço ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da sessão anterior, realizada no dia 22 de março de 2023, disponibilizada no Diário da Justiça de número 9.558, de 24/3/2023, e dada como publicada no dia 27 de março de 2023. E até presente data não foi impugnada, eu passo a apreciação para o presidente da Câmara. Em discussão a ata. Não havendo objeção, declaro aprovado. Ou não? Posso fazer o pregão, não é isso? Do Pode, sim. processo de número 5º da pauta. É o processo 0027 642 79 2016 818 0140. É uma apelação criminal, origem Teresina, Sexta Vara Criminal, apelante IGBS, Defensoria Pública, doutora Norma Brandão, apelado ao Ministério Público do Estado do Piauí. O relator é Vossa Excelência, desembargador Sebastião, com impedimento do desembargador Pedro. Bom, A palavra está com você, desembargador Sebastião. bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o desembargador Edivaldo Pereira de Moura, presidente desta primeira Câmara Especializada Criminal. Cumprimento o juiz convocado, doutor Washington, em razão do impedimento do desembargador Pedro, procurador, doutor Antônio Ivan Silva, senhora secretária Léa, o doutor Clemilson aqui presente, os demais advogados. Bom, o relatório está no sistema. Tem algum advogado presente para esse processo? Não, desembargador, sem advogados. Bom, o réu é definido pela Defensoria Pública. Pela Defensoria. E doutor Washington? Eu vou votar de forma simplificada. É um crime grave, crime de estupro, né? Hoje nós sabemos que o crime de estupro sofreu alteração no Código Penal, né? E eu vou ler apenas a emenda. Eu estou dando parcial provimento a esse recurso, mas vou ler aqui a emenda. E a parte do voto. Processual penal, apelação criminal, estupro de vulnerável, preliminar, inimputabilidade do réu por ser menor de 18 anos à época dos fatos. Impossibilidade, comprovação nos autos da imputabilidade do acusado, preliminar rejeitada. No mérito, absolvição por insuficiência de provas, impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Exasperação da continuidade delitiva. Alteração da fração. Possibilidade. Por várias teses definidas. Né? Possibilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com relação à preliminar de inimputabilidade, o artigo 26 do Código Penal dispõe que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, no caso dos autos, restou comprovado que a vítima sofreu os abusos quando contava com 7 anos de idade, se estendendo até aos seus 8 anos, quando o acusado já contava com 18 anos de idade, sendo, portanto, imputável. Rejeito essa preliminar, desembargador Edivaldo Moura. Primeiro é preliminar. Rejeito. Porque o crime foi em continuidade delitiva, ele continuou, começou com 17, mais 18 anos. Então, rejeito essa preliminar. Tá sem o áudio. Seu microfone, desembargador Edivaldo. A palavra está com Vossa Excelência, doutor Washington. Muito obrigado. É com relação apenas à preliminar. Né? Doutor Washington, o senhor nos escuta? Está cortando aqui, mas eu acompanho o voto do relator. Então, Vossa Excelência rejeita a preliminar. Rejeita, isso. Então, vamos continuar agora no mérito. O arcabouço probatório é robusto e apto a justificar e embasar a condenação do réu, sobretudo considerando o relato da própria vítima,
que descreveu os atos libidinosos praticados pelo acusado, que tocava em suas partes íntimas, como pedia para que ela também o tocasse em suas partes íntimas. Fatos confirmados pelo depoimento da diretora da escola em que a menor estudava. Esse fato é comprovado. Hoje, o crime de estupro não é obrigado a ter penetração, né? Qualquer ato libidinoso, uma menor, sobretudo uma menor de 14 anos, tinha 7 anos, é considerado, sim, crime de estupro. A exasperação decorrente da continuidade delitiva. Começou quando ela tinha 7 anos, foi indo até 8 anos. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas. Parâmetro este que especificará, no caso concreto, a fração de aumento, dentro do intervalo legal, pode ser de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte já possui entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, deve-se aplicar a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações, 1/5 para 3 infrações, 1/4 para 4 infrações. Essa também é a posição do STJ. 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. O relator desse entendimento foi o ministro Ribeiro Dantas, da 5ª turma do STJ. No caso dos autos, verifica-se que os fatos narrados ocorreram por pelo menos 3 vezes. Assistindo razão nesse ponto a defesa, devendo a fração da exasperação ser de apenas 1/5. Redimensionamento da pena. Tem-se o montante de 9 anos e 7 meses e 6 dias de reclusão, também em regime fechado. Recurso conhecido e parcialmente provido. No dispositivo, eu não vou ler o depoimento, viu, doutor Washington, do Edivaldo? Eu não vou ler todo o processo, vou ler aqui a parte dispositiva. Estou conhecendo deste recurso de apelação, porque preenche os requisitos, pressupostos legais de admissibilidade, rejeita a preliminar e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para alterar a fração de exasperação, diminuindo a pena definitiva para 9 anos e 7 meses e 6 dias de reclusão em regime fechado, em dissonância aqui, no caso, com a Procuradoria. Ele tinha sido condenado a 10 anos, estou reduzindo para 9 anos e 7 meses. É como voto, desembargador Edivaldo Moura. Seu microfone, desembargador Edivaldo. Está sem o áudio, desembargador. Seu Está sem o áudio. microfone, desembargador. Acompanho o voto, Vossa passando a palavra ao doutor Washington, né? Tá certo. Doutor Washington, o senhor está com a palavra, doutor Washington. Acompanho o voto do relator. Por decisão unânime dos termos do voto do relator, né? Foi o redimensionamento da pena, desembargador, para... Isso, foi. Foi parcial provimento. Parcial provimento, isso. Ou não? Pronto. Doutor Washington? Já acompanhou, já. Ele acompanhou. Já acompanhou. Só quero agradecer ao senhor pela sua participação. Viu? Muito obrigada. Obrigado, doutor Washington, pela Obrigado, participação. doutor. Até a próxima. Bom dia, Bom dia, aos obrigada, doutor desembargadores. Washington. Até mais. Bom dia, doutor Washington. Deixa eu sair. Vamos prosseguir agora. Exatamente. O desembargador Pedro já se encontra. Bom dia, desembargador Pedro. Bom dia, doutora Léa, tudo bom? Bom Tudo dia, bem com o desembargador senhor? Moura, irmão Sebastião Martins, estimado doutor Ivan, Bom dia. advogados, doutora Léa, já falei. Nosso bom dia, muita paz e luz. Agora, desembargador Bom dia, Edivaldo, desembargador. Um abraço. vamos para o processo de número 1 da pauta, em que o doutor Clemilson vai fazer a sustentação oral. O relator está no sistema. Certo. Então, vou fazer o pregão, então. É o processo 0800 448 13/2021, 818 0038, um recurso em sentido estrito, origem Avelino Lopes, vara única, recorrente Igor Próspero Gama, advogado Dr. Clemilson Lopes, recorrido ao Ministério Público do Estado do Piauí, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Edivaldo.
Pois é, o relatório está no sistema. A palavra está com o advogado. Obrigado, doutor Edivaldo. Queria cumprimentar a Vossa Excelência, relator desse recurso em sentido estrito. Também saúdo o doutor Pedro Alcântara, sempre é um prazer revê-lo na sessão, mesmo que virtual. Doutor Sebastião Martins, já confabulamos antes do início dessa sessão. É sempre também um prazer reencontrá-lo, mesmo que de forma virtual. Tive no mês passado presencialmente, depois da pandemia, e queria aqui enaltecer a todos do Poder Judiciário do Piauí o belíssimo prédio que hoje faz jus e dignidade ao Poder Judiciário do Piauí. Coloquei logo na capa das minhas redes sociais, eu na frente do tribunal, tão bonito que era esse prédio e as acomodações. Então, parabenizo a todos. A serventuária que nos permite que possamos fazer essa sessão, que nos manda o e-mail com antecedência, no Zap, tira todas as nossas dúvidas e assim podemos fazer essa sessão virtual. Aceite meus singelos cumprimentos. Ao doutor Antônio, não está visivelmente, mas deve ter ouvido, doutor Antônio Ivan, nobre procurador de justiça do estado do Piauí. Ainda bem que antecedeu ao recurso que eu faria a defesa um delito anterior, porque eu falei iniciarmos já amanhã com delito de homicídio, não é nada bom, já começa na parte pior. Seria um trabalho de Hércules, tentar fazer essa retórica digerindo, se alguém tivesse de jejum a tese apresentada, porque o crime de homicídio requer um cuidado especial. Mas, por ironia do destino, teve um que antecedeu-me, que também não é também de fácil digestão. Feitas essas ponderações, foi um crime ocorrido no dia 15 de novembro de 2020, dia de eleição. O que ocorre em eleição em cidade pequena? Não tem Copa do Mundo, não tem Olimpíadas, mais importante para cidades de pequeno interior que o dia da eleição, o dia do sufrágio. Devido à pandemia, ocorreu ocasionalmente no dia 15 de novembro, no dia da proclamação da República. Mas anteceda a Vossas Excelências que esse crime de homicídio nada tem a ver com cunho político. O que ocorreu? Iniciou a persecução criminal imputando a 4 réus, sendo pai e 3 filhos, a prática delitiva do homicídio, inicialmente duplamente qualificado, motivo fútil e meio que dificultou a defesa. Antecedo a Vossas Excelências, dos 4, 3 foram impronunciados. Senhor Givaldo, que é o pai, Michael, porque a mãe foi testemunha, a gente falava Michael, ela não é Michael, então quem decide o nome do filho é a mãe, então é Michael. E Alexandre. Continuando a persecução criminal em face do acusado Igor, ora recorrente. Dito isto, no dia 15 de novembro, por volta das 11 horas, a cidade parada, depois do resultado das eleições, aglomerações, todo mundo postado em bares, uma rua que fica cheia de bares. O pai, o genitor, outrora acusado e impronunciado Givaldo, estava com um outro amigo que foi rolado como testemunha de nome Marcos Souza. Ao sair, aglomeração com um copo de uísque que iria conceder ao amigo Marcos Souza, esbarrou em face da vítima. A vítima armada, que eu sempre digo, pior conselheiro para um homem é uma arma na cintura. Talvez se ele não estivesse armado a vítima, nada disso teria acontecido, ficaria no empurra-empurra, uns tabefes, uns bofetes entre um e outro, mas ali encerraria. Não. Ele, armado, se sentindo o dono da razão, começou a peitar Givaldo por ter esbarrado com isso, que possivelmente deve ter derrubado nele, e começou aquele entreveiro, animosidade. Dessa animosidade, a vítima, Flávio, sacou de sua arma, atingiu uma falange do ora acusado Givaldo, mas impronunciado, e continuou para cima. Foi arrolada uma testemunha de defesa protegida por receios, por cautela. Essa testemunha protegida estava do lado. Ela, inclusive, fala, isso consta nos autos de audiovisual, que ela intercedeu para que ele não continuasse com o seu intento delitivo. Os outros 3 filhos de Givaldo estavam próximos, porque era o dia de comemoração após o resultado da eleição.
vendo seu pai na iminência de ser ceifado a vida, Flávio, com a arma em punho, foram para cima dele os dois primeiros, Michael e Alexandre. Mais magrinhos, mais raquíticos, os dois entraram em luta corporal. E Flávio, a todo momento, Flávio, vítima, a todo momento, tentava continuar seu intento delitivo. Inclusive, ele, enquanto os dois filhos do Givaldo tentavam impedi-lo que ele continuasse atirando, ele conseguiu desferir um tiro com a arma de fogo que estava em empunhadura e atingiu a testemunha, não arrolada pelo Ministério Público nem pela defesa, mas a testemunha do juízo, testemunha mencionado, Hugo da Silva Próspero. Hugo da Silva Próspero, depois da primeira audiência de instrução, foi mencionado e o juiz quis ouvi-lo. Trouxe o prontuário médico, onde apontava que ele foi desferido na altura do joelho com disparo de arma de fogo de baixo para cima. Eu colacionei nos meus arrazoados desse recurso, que eu vou depois, posteriormente, se houver tempo, lê-lo, o testemunho de Hugo, testemunha do juízo. Ou seja, Flávio, a vítima, ainda conseguiu dar um disparo, mesmo com os dois filhos de Givaldo, Micael e Alexandre, tentando desvencilhá-lo. Em seguida, o regente, que é o meu cliente, A internet do doutor interrompeu. Vou continuar aqui. Peço desculpa porque a internet aqui é terrível. Então, a vítima Flávio do chão atingiu a testemunha Hugo da Silva Próspero, foi ouvida em juízo. E os irmãos Michael e Alexandre continuavam segurando Flávio Tavares, que era a vítima, no chão. Igor, vendo que seus irmãos não conseguiriam, pegou a arma que, em sua loja, que ficava de frente ao local lá onde estava, que é uma rua de comércio, veio e pediu para os irmãos afastar e desferiu os disparos que ceifaram a vítima de Flávio Tavares. Isso tudo está cabalmente demonstrado nos autos do processo. Inclusive, fiz a transcrição da audiência em audiovisual. E também, o que nós estamos atacando aqui, Vossas Excelências, é a decisão de pronúncia do excelentíssimo senhor juízo de piso da comarca de Avelino Lopes. Ele não nega quando ele prolatou a sentença de pronúncia. Eu vou pedir vênia para ler um trecho da respeitável decisão do juízo de piso. A defesa técnica aduz que o réu Igor agiu amparado por cláusula excludente de antijuridicidade, consistente na legítima defesa. Atentai. O argumento, apesar de não poder ser desprezado, não está amparado de maneira inquestionável na prova dos autos. Isso porque não se demonstrou a efetiva ocorrência da agressão injusta, atual ou iminente contra o direito próprio de terceiro. Excelências, aqui foi a interpretação do juiz que ele entendeu que a prova talvez não seja robusta. Apresentado o recurso, peço vênia ao doutor Ivan, o Ministério Público, ao invés de combater as questões de fato trazidas pela defesa, colacionou inúmeras jurisprudências. Eu sempre gosto, antes de fazer minha sustentação oral, trazer julgados de membros dessa colenda Câmara. Mas como eu tive um júri ontem e terei outro amanhã, infelizmente, pesquisando, não consegui encontrar, até porque não é tarefa fácil, porque há o axioma de que a prova para afastar a autoria com a excludente de ilicitude tem que ser revestida de produção probatória plena, robusta, incontroversa e pujante. Data vênia ao Ministério Público. Se o filho, ao ver o pai alvejado em uma das falanges, ver os dois irmãos que graças a Deus, alviçarras impediram que ele continuasse com o intento delitivo, segurando, em qualquer momento, a vítima conseguiria se desvencilhar, inclusive desferiu um tiro nesse momento, atingindo a testemunha Hugo da Silva Próspero. E há a fala dele que o tiro atingiu o seu joelho e foi da própria vítima. Ele pega e desfere os tiros, dispara contra a vítima. Isso não é robusta. No meu entender, isso é pujante à legítima defesa.
O que o artigo 413 do Código de Processo Penal diz, joga nos ombros da sociedade, é a questão de indícios, quando tem indício suficiente de autoria e materialidade. A autoria eu não discuto. Ele é réu, ele foi confesso, mas essa autoria está sob o manto da excludente de ilicitude. Foi um filho que viu seu pai na iminência de ser morto e, em seguida, seus 2 irmãos que estavam em luta corporal, segurando a vítima para não continuar. E não suficiente do que eu digo, ainda se não for o entendimento de vossas excelências, eu requeiro, em remota hipótese, que seja afastada a qualificadora do meios que dificultou a defesa. Ora, excelências, como pode? A vítima, com arma em punho, desferiu 2 disparos, um atingiu, está comprovada nos autos, a falange do genitor do recorrente, atingiu a testemunha Hugo da Silva Próspero em seu joelho, foi morto, foi ceifada a sua vida com arma em punho. Quem está com a arma em punho disparando vai aguardar o quê? Se não está pronto para o combate. É óbvio que ele está sim pronto para o combate. Então não há que falar em meio que dificultou a sua defesa. E digo uma frase do componente da colenda segunda Câmara desse eclésio tribunal, que em um dos julgados, o doutor Ivan nos disse que é muito complicado nós julgarmos no ombro da sociedade questões técnicas, muitas das vezes com jurados que não têm o intelecto de saber o que é uma excludente de ilicitude. Quando há, nos autos, o juiz togado, com capacidade técnica muito maior, tem que ter a coragem de ir ao encontro da nossa Constituição, do nosso plexo jurídico entabulado na nossa Carta Magna. O artigo 5º, goste ou não, se não goste, vamos fazer uma pressão legislativa, ela é garantidora, ela é garantista. Essa soberania do júri ata no inciso 38 do artigo 5º, mas é quanto tem indício suficiente, materialidade e autoria, que nós não discordamos. Mas agora, essa autoria, há a antijuridicidade da excludente de ilicitude. Quem deve decidir é afrontar e ter a coragem de dizer que realmente foi pelo manto. E se possivelmente houve um excesso da excludente de ilicitude, mas o juiz togado é que tem que decidir. Jogar esse ombro na sociedade e fazer como Pôncio Pilatos, com toda a vênia, quem pensa e discorda de mim, não é justo e não é correto e não se amolda aos nossos ordenamentos jurídicos através das normas, as normas postas, tanto na Constituição como na legislação infraconstitucional no Código de Processo Penal. Então, feitas essas razões do meu recurso, espero que seja provido o recurso para que reconheça que o recorrente agiu sob o manto da excludente de ilicitude pela legítima defesa e, subsidiariamente, não sendo entendimento de vossas excelências, que seja afastada, desconstituída a qualificadora de meios que dificultou a defesa, pois alguém que está armado e efetua disparo de armas jamais estará pego de surpresa. Ele está aguardando algo. Se não for assim, todo crime de homicídio será incluída essa qualificadora. É o que requer a defesa. Do Sebastião, do Pedro Macedo, doutor Nilson. Eu escutei atentamente, né, a bem pensada defesa do advogado do réu e como ele trouxe tudo, né, todas as informações de que necessito para julgar bem o presente recurso, né, eu me disponho, né, a fazer de forma sintética esse julgamento. Processual penal, recurso em sentido estrito, homicídio qualificado, decisão de pronúncia, recurso defensivo, absolvição sumária, legítima defesa, não acolhimento, prevalência do princípio do indúbio pró-societário. Esse princípio
esse princípio vem sendo questionado. Aliás, eu estou retirando da minha decisão, né? Porque não existe o princípio do indúbio pro societate. Não é exatamente isso como eu realmente tenho procurado decidir. Competência do tribunal do júri. Exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Inviabilidade. Recurso conhecido e não provido. Tópico primeiro. É pacífico o entendimento firmado na doutrina e na jurisprudência de que, neste momento processual, a absolvição sumária somente é admissível quando se está diante de produção probatória plena e incontroversa. Tópico 2. E caso, malgrada e resignação do pronunciado, existe nos autos elementos suficientes para a pronúncia, devendo ficar o exame e julgamento acurado do caso a cargo do soberano Tribunal Popular do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, ex-vido disposto do artigo 5º, inciso 38, a linha D da Carta da República. Tópico 3º. A existência de dúvidas sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor, que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. Em respeito, tópico 4, ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Para os precedentes, recurso conhecido e não provido do desembargador Sebastião, do desembargador Pedro Macedo. Senhor presidente, cumprimento também o desembargador Pedro Macedo, renovo os cumprimentos aqui ao doutor Antônio Ivan, ao doutor Clemilson. Realmente, interessante a tese defendida pelo doutor Clemilson, né? Que o juiz que tem a formação técnica teria mais condições do que o próprio tribunal do júri, do que os próprios jurados. Realmente, ele tem certa razão. Mas, entretanto, doutor Clemilson, a posição do STJ, do nosso tribunal, os precedentes, é no sentido de que qualquer dúvida que haja, o juízo natural é sempre o Tribunal Popular do Júri. Então, nesse caso, eu até elogio a tese bem defendida por Vossa Senhoria, mas eu acompanho o relator no sentido dos precedentes dessa corte e do STJ. Então, acompanho o relator. Desembargador Pedro Macedo. Desembargador Pedro, seu microfone, desembargador Pedro. Inicialmente, cumprimento o senhor presidente, desembargador Edivaldo Moura, cumprimento o nobre colega e amigo Sebastião Martins, cumprimento o nobre procurador, doutor Antônio Ivan Silva, doutor Clemilson Lopes, advogado atuante aqui na defesa, doutora Leia, nossa estimada secretária. E acompanho atentamente a defesa apresentada aqui nessa oportunidade pelo doutor Clemilson. Como sempre, muito zeloso, com bons argumentos, discorreu de forma detalhada acerca dos fatos, apresentou sua tese de forma brilhante e depois ouvi atentamente o voto proferido pelo desembargador Edivaldo Moura. E como bem disse o desembargador Sebastião Martins, o voto proferido segue a linha de entendimento tanto do STJ como também de decisões anteriores da nossa Câmara, da nossa Corte. Portanto, e havendo dúvida, certamente que transfere-se ao Conselho de Sentença a missão de julgar este caso. Portanto, peço vênia ao doutor Clemilson, mas acompanho o bem fundamentado voto do relator. Obrigado a todos. Isso aí era até difícil de encontrar mesmo, realmente, e até quero enaltecer aqui o doutor Edivaldo Moura, essa questão do indúbio societário, o senhor refutando sobre isso, é muito interessante. Esse é o trabalho do advogado, a gente vai sempre, e parabéns aí para o senhor refutar, fico, assim, através da OAB, sabendo que a corrente está chegando até o nosso tribunal. Muito obrigado a Vossa Excelência e tenha um bom término de sessão. Um abraço a todos e até a próxima. Bom dia, doutor. Vamos ao resultado. Por decisão não, no cheiro do voto,
do meu voto, né? O recurso não foi provido. Agora, vamos para o processo de número 6 da pauta, desembargador Edivaldo. Esse processo, ele foi adiado da semana anterior, porque o desembargador relator pediu para que ele fosse retirado de pauta para melhor análise da matéria. O advogado, doutor João Marcos, já havia feito a sustentação. Aí, agora, o desembargador, eu vou fazer o pregão do processo novamente, e aí o desembargador relator do processo vai informar se o doutor Marcos faz novamente uma sustentação ou não. Doutora Léa, Sim, desembargador Pedro. nós estamos mantendo adiado esse caso, viu? Está adiando na... Certo. Mantendo o adiamento. Pedindo a compreensão do advogado. Vai adiar, né? Pronto. É o quarto, é? É o 6º da pauta, desembargador Sexto, Edivaldo. né? É, o Certo. 6º, é um HC, de relatoria do desembargador Pedro. Tudo bem. Então, vamos para o processo de número 2 da pauta, que é de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Edivaldo. Pagador É o- Sebastião. Eu vou fazer aqui o pregão logo. É o processo 075-0973, 37-2023, 818-0000, origem Parnaíba, Central de Audiências de Custódia, impetrantes Micael Brito de Farias, paciente Flávio Miranda Cabral Filho, impetrado o juiz de direito da Central de Audiências de Custódia da comarca de Parnaíba, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Edivaldo. Pagador Sebastião Martins, pagador Pedro Macedo, doutor Antônio Ivan. A exemplo do primeiro processo, né, eu estou também decidindo de forma sintética. Habeas corpus, processo penal, violência doméstica, ameaça, suficiência de medidas protetivas e cautelares, liminar concedida, em que pese a inerente reprovabilidade da conduta imputada, bem como o preenchimento incontestável dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, observa-se que a medida mais drástica se mostra excessiva diante do caso concreto, em especial se levado em consideração o conjunto de circunstâncias pessoais favoráveis. Note-se que a fundamentação empregada para impor o ergástulo ao nosso sentir não demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para proteger a ordem pública questionada. Tópico 2. Diante da análise das peculiaridades do caso em Testilha, conclui-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares se mostra justa e adequada. Ordem concedida em consonância com o parecer do Ministério Público Superior. Pagador Sebastião, pagador Pedro Macedo. Acompanho o eminente relator. De acordo. Pagador Pedro Macedo. Também acompanho o relator. E eu proclamo o resultado. Por decisão unânime, a prisão foi substituída pelas cautelares do 619. 319. Continuando, agora vamos para o processo de número 3 da pauta. É de Vossa Excelência também, desembargador Edivaldo, relatoria. É o processo 075-0545, 55-2023, 818-0000, habeas corpus, origem Oeiras, primeira vara, impetrante Eduardo Rodrigues de Souza do Carmo Batista, paciente Otávio Santos Souza, impetrado o juiz de direito da primeira vara da comarca de Oeiras, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Edivaldo. Pagador Sebastião, pagador Pedro, eu também, neste caso, estou substituindo a prisão pelas cautelares do 319. Parece que elas resolvem, né,
de forma suficiente a questão. Eu estou concedendo, portanto, a ordem em consonância com o parecer do Ministério Público Superior, desembargador Sebastião, substituindo a prisão pelas cautelares do 319. Também acompanho. Conceda a ordem e aplica as medidas cautelares. De acordo. Desembargador Pedro Macedo. Também acompanho o relator pela concessão da ordem e imposição de medidas cautelares. Processo de número 4. É o processo de relatoria do desembargador Sebastião. É o processo 076-1357-93-2022, 818-0000, habeas corpus, origem Teresina, Sexta Vara Criminal, impetrante Eduardo Rodrigues de Souza do Carmo Batista, paciente Valvi Borges da Silva, impetrado é o juiz de direito da Sexta Vara Criminal da Comarca de Teresina, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Sebastião. Certo. Esse processo aqui, desembargador Pedro, desembargador Edivaldo Moura, já foi concedido a liminar por mim, em que eu já reconheci a prescrição retroativa, né? Apesar do réu ter sido condenado a 7 anos de reclusão, entre o oferecimento da denúncia e a data da sentença condenatória, transcorreu mais de 12 anos. Então, está prescrito, eu concedi a liminar, o próprio Ministério Público concordou, né? E assim que eu estou votando, confirmando a liminar e concedendo a ordem, acolhendo a prescrição retroativa, porque já decorreu mais de 12 anos entre a denúncia e a sentença condenatória. Eu como estou acompanhando o voto de Vossa Excelência e colho o voto do desembargador Pedro Macedo. Também acompanho o relator, senhor presidente. Decisão, não no termo do voto do eminente relator. De acordo com o parecer da Procuradoria. De acordo com o parecer do Ministério Público. O quinto já foi julgado, o sexto foi retirado de pauta a pedido do relator. Então, a gente vai para o último processo da pauta, que é o de número 7. É de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Pedro. Okay. É o 076-15-19-88-2022, 818-0000, é um habeas corpus, origem Teresina, Quinta Vara Criminal, impetrantes Ayrton dos Santos Silva e outros, paciente Lucas Rafael Souza Muniz, impetrado é o juiz de direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Teresina, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Pedro. Relatório no sistema, senhor presidente. Tem advogado para apresentação de defesa em plenário? Tem não, desembargador Pedro. Bem, então, serei breve, então, só com a leitura da emenda. É o caso de uma organização criminosa, a denúncia aqui pela suposta prática de crime tipificado no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 2.850 de 2013, organização criminosa. Se trata de desmanche de veículo, adulteração de placa, identificação de veículo. Já houve a concessão de ordem para outro paciente, e, nesse caso, apesar de ter sido realizada a audiência de instrução, encontra-se pendente a instrução por conta de carência das mídias, horas requisitadas. E falta aqui a extração de dados. Esses réus se encontram presos há 1 ano e 2 meses, Essas mídias, essa extração de dados já foi solicitada pelo magistrado e a polícia não prestou as informações devidas. Então, nós estamos concedendo a ordem com a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo. 319, inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 9, inclusive monitoramento eletrônico, e combinado com o artigo 282 do Código de Processo Penal, por entender que essas medidas são suficientes para resguardar a ordem pública. É como voto, senhor presidente.
Desembargador Pode- Edivaldo, seu microfone. concedendo a ordem com a imposição de medidas cautelares. Se trata de desmanche de moto, de veículo, e está a depender, apesar da reiteração do juiz, a polícia não encaminhou essa extração de Vossa dados. Excelência, desembargador Pedro, e colhendo o voto do desembargador Sebastião Martins. Eu também acompanho o voto do eminente relator, desembargador Pedro. De acordo. Terminamos? Terminamos. Não mexendo com o Terminamos, voto. desembargador. Eu quero iniciar o trabalho da presente sessão, agradeço pela colaboração dos colegas, né? Nosso procurador-geral, da secretária. Um abraço a todos. Sebastião, você vai posse lá do seu irmão lá, né? Eu vou mandar para ele um artigo sobre uma das obras do Jorge da Silva. Tá certo. Combinado. Um texto muito interessante que ele desse livro dele, né, que ele me pediu para eu prefaciar, né, uma obra que é muito respeitada, né, e ele mesmo é um sujeito, ele ainda tem 3 filhos na Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, coronéis, um capitão e 2 coronéis, né. Eu passo amanhã no seu gabinete. E aqui tu pode dizer para teu irmão aí, né, que eu tenho alguma informação a passar para ele sobre exatamente de onde, qual é a polícia do Brasil que tem uma certa afinidade com a linha de orientação do Jorge da Silva, né? Sim. Só existe uma no Brasil. É a Né? polícia comunitária, né? A A Polícia Comunitária de Segurança Pública, né? É a segurança comunitária interativa, defendida pelo professor Jorge, né? Pois, tá bom. Pode Para passar amanhã eu para vou. ele essas informações aí, tá? Transmite lá o nosso abraço, irmão Sebastião. Nosso abraço e voto. Obrigado, Pedro. Prazer. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador Pedro. Bom dia, doutora Léa. Tá, Tudo de bom bom. dia. Muita paz e luz para todos. O senhor também. Um abraço. Tchau.